Ela nunca achou que um simples emprego como copeira pudesse colocá-la no centro de um vendaval emocional que mudaria sua vida. A maioria das pessoas passava por ela como se fosse mais um objeto entre as paredes de vidro da empresa, mas naquele dia, naquele exato instante em que segurava a bandeja com as taças de cristal, tudo ganhou uma força que ela jamais imaginaria. Lara Monteiro, 28 anos, trabalhava há poucos meses no setor de serviços da Horizon Lux, uma empresa de tecnologia de luxo, conhecida pelos produtos que só milionários compravam e pelos corredores que pareciam um cenário de filme. Ela era discreta, eficiente, cuidadosa, sempre com o coque simples preso com presilhas que viviam escapando. Nunca fez nada de extraordinário, mas também nunca errou. Só não imaginava que alguém decidiria transformá-la no erro perfeito. Naquela manhã, o clima estava estranho desde o início. Uma tensão que ela não sabia nomear. Tinha um cheiro diferente no ar, como se algo estivesse prestes a acontecer. A empresa se preparava para uma reunião gigantesca, com investidores estrangeiros, parceiros de negócios, e claro, o homem que quase nunca aparecia, o fundador e dono, Adrian Villar. O milionário reservado, o gênio dos negócios, o homem que quase ninguém via pessoalmente. Lara só tinha visto fotos, alto, barba curta, cabelo castanho escuro, olhar fundo que parecia atravessar qualquer pessoa. Mas isso eram apenas rumores. Ela jamais imaginou que cruzaria com ele. E muito menos que seria ele a mudar tudo. A sala de reuniões principal era impecável, paredes de vidro que davam vista para o skyliner, mesa longa com detalhes dourados e luz natural cortando o espaço como lâminas suaves. Lara organizava as taças de cristal, aquelas que valiam mais do que um mês inteiro do seu salário. Estava sozinha na sala quando ouviu o som das portas automáticas abrindo. Era Renata, colega de trabalho, copeira mais antiga, sempre com o sorriso ácido de quem disfarça mal a inveja. Já começou a arrumar tudo? Perguntou, mas o tom não era elogio. Era provocação. Lara apenas sorriu, como sempre fazia para evitar conflitos. Sim, a reunião começa daqui a pouco. Renata caminhou pela sala olhando tudo como se estivesse avaliando. Cuidado com essas taças. Qualquer coisa que acontecer aqui, você sabe como é, sobra pra gente. Lara engoliu seco, porque sabia que era verdade. Pessoas como elas nunca tinham espaço para falhas. Quando Renata saiu, algo estranho aconteceu. Uma das portas laterais voltou a abrir alguns minutos depois, mas Lara estava do outro lado da sala, não viu quem entrou. Continuou concentrada, limpando uma marca de dedo no vidro de uma taça. No entanto, apenas 5 minutos depois, Renata voltou com o gerente do setor, voz dura, expressão pesada. Foi nesse momento que tudo começou a desmoronar. Lara, cadê as taças que estavam aqui? Perguntou o gerente, apontando para o centro da mesa. Ela franziu a testa. Estão aqui. Acabei de colocar. Mas quando olhou, seu coração despencou. 2 taças tinham desaparecido. Sumido completamente. Eu juro que acabei de colocar aqui, balbuciou, sentindo o chão se afastar. Renata cruzou os braços, com uma falsa expressão surpresa. Nossa, sério? 2 taças sumiram? Essas valem uma fortuna. Eu não fiz nada. Disse Lara, a voz começando a tremer. Acho melhor a gente resolver isso agora, disse o gerente, sério. Se foram parar no depósito, se você guardou errado, qualquer coisa, você precisa mostrar. A porta de vidro se abriu novamente, dessa vez com um silêncio quase pesado, como se até o ar segurasse o fôlego. Era ele. Adrian Villar entrou na sala. O milionário reservado. O dono de tudo aquilo. O homem que ninguém esperava ver antes da reunião. E Lara sentiu seu corpo inteiro estremecer. Ele caminhou com passos silenciosos, postura firme, terno escuro impecável, olhar gelado que varria a sala como se decodificasse cada detalhe. Não falou nada. Apenas observou. Renata fingiu surpresa. Senhor Villar, desculpe, mas parece que houve um problema. 2 taças sumiram justamente agora. Lara quis sumir. Seu rosto queimava.
Ela tentava respirar, mas o ar parecia preso no peito. Eu posso explicar, sussurrou. Explique, foi a primeira palavra que Adrian disse, com a voz baixa e grave, mas que enchia a sala inteira. Lara não conseguia, porque não tinha explicação. Não havia como justificar algo que ela não entendia. O gerente pressionou. Lara, infelizmente isso é muito sério. Essas taças têm seguro, mas esse tipo de incidente suja a imagem da empresa. A gente vai precisar que você abra sua mochila para ver se levou sem querer. O quê? Ela regalou os olhos, um choque de indignação. Eu nunca faria isso. Renata colocou a mão no peito, teatralmente ofendida. Olha, só queremos resolver, ninguém está dizendo que você fez por mal. Mas estavam. Estavam sim. O olhar de Adrien estava preso nela. Não era acusatório, era analítico. Profundo. Ele percebia coisas que os outros não viam. Abra. Ele não elevou a voz, mas a ordem era inquestionável. Lara abriu a mochila com as mãos trêmulas, lágrimas queimando nos olhos. Dentro, seus objetos simples, carteira, guarda-chuva, caderno surrado, e então, o choque. As duas taças estavam lá. Dentro da mochila. Ela levou as mãos à boca, o corpo inteiro paralisado. Não, isso não pode ser real, eu juro que não fiz isso. O gerente balançou a cabeça com decepção. Renata suspirou, vitoriosa. E a humilhação final veio quando um dos investidores estrangeiros entrou na sala e viu a cena. Lara ouviu risos abafados. Ouviu comentários. Ouviu a palavra ladra escapando dos lábios de alguém. Nesse momento, Adrien deu um passo à frente. Seu olhar mudou. Algo dentro dele acendeu. E foi aí que tudo virou. Ele estendeu a mão na frente dela, como um escudo. Ninguém fala mais nada. A voz dele cortou o ar como vidro quebrando. Essa funcionária não toca em nada sozinha hoje. Qualquer coisa referente a ela, passa por mim. O silêncio foi imediato. Renata empalideceu. O gerente congelou. Até os investidores pararam de respirar. Lara estava tão chocada que mal conseguia piscar. Adrien se inclinou levemente, falando só para ela. Me entregue a mochila. Ela entregou sem conseguir entender o que estava acontecendo. Ele segurou com firmeza, olhou para ela nos olhos e disse: Eu acredito em você. E isso destravou algo dentro dela. A reunião começou, mas não como planejado. Adrien cancelou tudo por 15 minutos, algo que nunca acontecia. Saíram da sala sob olhares atônitos. Ele a levou até uma sala pequena ao lado, fechou a porta e respirou fundo. Não entre em pânico, disse. Você não fez isso. Mas, como pode ter certeza? Ela chorou. A mochila estava comigo o tempo todo. Ele se aproximou um pouco mais, mas sem tocá-la. Porque eu sei reconhecer quando alguém está mentindo. E você não estava. Lara enxugou as lágrimas com as costas das mãos, tremendo. Eu nunca peguei nada daqui. Eu só tento fazer meu trabalho. Eu sei. Ela o encarou, surpresa. Ele continuou. Minha mãe trabalhou como faxineira durante anos. Eu cresci vendo ela ser tratada como se fosse descartável. E quando alguém a acusava de algo injustamente, o olhar dela era o mesmo que o seu agora. Lara prendeu a respiração. O segredo dele, o motivo de sua postura dura, reservada, blindada, agora fazia sentido. Vou descobrir quem fez isso, ele disse. E descobriu. As câmeras internas mostraram Renata entrando na sala e colocando as taças na mochila de Lara. O choque foi tão grande que até o gerente ficou sem palavras. Adrien não precisou levantar a voz, bastou olhar. Renata pediu desculpas, chorou, implorou, mas Lara estava em silêncio. Não havia nada que ela pudesse dizer. Adrien apenas disse: Pegue suas coisas. Você está desligada imediatamente. Depois, ele se virou para Lara. Você vem comigo. Ela quase tropeçou.
Como assim? Quero falar com você em particular. Foram até o terraço, um espaço reservado, com plantas, luz suave e o vento tocando o rosto dela. Ele apoiou as mãos no parapeito, respirando fundo. Você não merece passar por isso. Não na minha empresa. Ela engoliu o choro. Obrigada por acreditar em mim. Ninguém nunca. Eu acreditei porque você me lembrou algo importante. O quê? Ele olhou para ela como se fosse a primeira vez que realmente enxergava alguém. Que pessoas valem mais do que cargos. Que coragem silenciosa é mais forte do que arrogância. Que confiança, às vezes nasce nos piores momentos. Um silêncio cheio de eletricidade tomou o ar. Lara sentiu algo crescer no peito, algo que não sabia nomear. Eu não sei o que dizer, ela sussurrou. Não diga nada, ele respondeu. Só permita que eu cuide disso. E de você? Os dias seguintes foram uma sequência de pequenos gestos que diziam muito mais do que palavras. Adrian começou a aparecer mais frequentemente onde ela estava. Às vezes só para ver se ela estava bem. Às vezes para levar um café. Às vezes apenas para trocar um olhar. Ele sempre mantinha distância respeitosa, mas havia algo ali, algo impossível de negar. E quando uma tempestade elétrica derrubou parte da energia da empresa, ele encontrou Lara sozinha no corredor, segurando caixas pesadas. Deixe isso, ele disse. Eu posso carregar. Eu sei que pode. Mas não precisa. Ele pegou as caixas, os dedos roçando levemente nos dela, e foi como se o mundo ficasse em câmera lenta. A partir dali, tudo ficou ainda mais intenso. Ele a convidou para conversas que se prolongavam, gestos que se aproximavam, olhares que se prendiam. Havia tensão, respeito, cuidado. Havia algo maior crescendo entre eles, silenciosamente. Até que um dia, ele a chamou para o terraço novamente. Lara. Sim? Eu não posso continuar fingindo. A voz dele tremia levemente. Esses dias me mostraram algo que eu não estava esperando. Ela segurou o ar. Eu também, começou, mas ele levantou a mão, gentil. Eu quero fazer isso direito. Sem pressões, sem confusões, sem medo. Só quero saber se você também sente isso. Ela não precisava falar. Os olhos responderam por ela. Ele deu um passo lento, depois outro, até ficar perto o suficiente para que ela sentisse a respiração dele. Ele ainda não tocou nela, esperou. Pediu permissão com o olhar. Ela assentiu. Ele segurou seu rosto com as pontas dos dedos, como se fosse frágil demais para ser tocada de outra forma, e então a beijou. Um beijo lento, profundo, cheio de tudo que estava preso dentro deles. Quando se afastaram, ela sorriu pela primeira vez em dias. Isso é real? Ela sussurrou. É, ele respondeu. E eu não deixo mais ninguém te machucar. Nunca mais. Ela sorriu de novo, e ele a puxou para perto, abraçando-a como se finalmente tivesse encontrado o que procurava há anos. E assim começou a história dos dois. Uma história que nasceu da humilhação, mas floresceu na verdade. Uma história que provou que até nos lugares mais frios existem pessoas que enxergam além das aparências. E que às vezes, o amor escolhe caminhos improváveis, mas sempre chega onde precisa chegar. Para mais histórias como esta, se inscreva no canal. E se gostou, curte, comente e mande para uma amiga romântica que vai gostar.